porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo. Mas aquele negócio, Moço, licença! Como é que passa? É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Louvado seja o nome precioso de Jesus, o Salvador. Queremos cumprimentar a todos nessa tarde, com a paz do Senhor, cumprimentar com a gloriosa tarde, que o Senhor possa conceder aos nossos corações e à nossa vida uma tarde sob a sua proteção, uma tarde guardada por Ele, e que Deus possa abençoar o seu coração nesta mensagem, nessa tarde. Nós propusemos trazer ao coração de vocês. Queremos pregar a palavra de Deus nessa tarde, falando a vocês acerca de Jesus, o Salvador. Com certeza, graças a Deus, muitos de vocês já ouviram falar de Jesus, muitos conhecem Ele, e muitos também servem ao Senhor, e isso é muito bom, mas há sempre algumas pessoas que ainda não conhecem o Salvador, ainda não ouviram falar desse Jesus bendito, a sua graça salvadora. E nessa tarde nós estamos aqui propostos a pregoar a palavra de Deus, trazer uma porção desta palavra ao coração de todos vocês. Louvado seja o nome de Jesus, anunciando a salvação que há no Filho de Deus, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, creia que Ele é o Salvador, creia que Ele foi enviado por Deus para entregar a sua vida em resgate à nossa vida, porque Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desfazer o poder do pecado na vida das pessoas. Louvado seja esse glorioso Deus, que nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. E nessa tarde, esse é o nosso propósito aqui nesse lugar. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E eu quero iniciar nessa tarde trazendo uma palavra bíblica. Eu quero ler um texto da palavra de Deus para o nosso coração. Que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. E com ele no lar uma parte. Essa palavra, ela vai servir de base para a mensagem que nessa tarde nós desejamos trazer ao coração de todos vocês. Porque não basta apenas dizer que Jesus Cristo salva, cura, batiza e liberta o homem, e que morreu na cruz do Calvário para ser nosso Salvador, e que um dia, do mesmo modo como Ele veio a este mundo, Ele voltará para o céu.
Jesus veio a este mundo, vindo do céu, e Jesus também voltará do céu para buscar a sua igreja, para buscar o homem e a mulher que creu na mensagem deste Evangelho, para buscar o homem, a mulher e o jovem que deu crédito na pregação da palavra de Deus. E nessa tarde, nós queremos nos basear no texto desta palavra que iremos ler, para anunciar que Jesus voltará, anunciar que Jesus está voltando, e Ele virá para buscar a sua igreja, Ele virá para buscar aquelas pessoas que decidiram espontaneamente entregar as suas vidas para Jesus. E nessa tarde, nós vamos ler essa palavra que servirá de base para a mensagem que devemos trazer acerca da volta de Jesus. Poucos têm pregado sobre a volta de Jesus. Poucas pessoas sabem que Jesus voltará. Poucas pessoas sabem que Ele retornará e buscará a sua igreja, arrebatará os salvos para estar com Ele para sempre na glória. Então nessa tarde, nós queremos anunciar a volta de Jesus. Anunciamos frequentemente Jesus hoje em nosso meio, salvando, libertando e perdoando os pecados, mas também queremos fazer uma mensagem anunciando que Ele voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. E esse texto, ele se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte, e eu vou ler de maneira pausada, para que possamos compreender a palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico: porque Jesus me ama. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles com espaço de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. E estando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que dele eles ouviram. Porque, na verdade, Jesus batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E enquanto dizia isso, vendo eles, Jesus foi elevado às alturas em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com eles os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões de Galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste subir. Louvado seja Deus. Esse é o texto que nessa tarde queremos pregar. Pregar essa promessa que aqueles anjos deram para os discípulos que estavam ali naquela tarde reunidos. E eles estavam ali conversando com Jesus.
recebendo o mandamento dele. E conforme nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, o texto nos diz que enquanto eles conversavam com os seus discípulos ouviram os mandamentos que ele ensinava. E de repente, sem que eles esperassem, desceu uma nuvem do céu e elevou Jesus. E Jesus começou a subir ao céu naquela nuvem. E aqueles discípulos ficaram perplexos, ficaram assustados, espantados, surpresos, vendo Jesus subir numa nuvem. Então, os anjos disseram para aqueles discípulos: por que é que vocês estão assustados? Com o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo Jesus subir nessas nuvens? Mas preste atenção no que eu vou dizer. Disse o anjo para o discípulo naquele dia, naquele momento ali: do mesmo modo como vocês estão vendo Jesus subir nessa nuvem, ele haverá de voltar. É aqui, nesse ponto, que eu inicio o que eu desejo dizer nessa tarde, porque isso também faz parte do Evangelho. É anunciar o Evangelho quando também dizemos que Jesus voltará. Porque assim, do mesmo modo como ele subiu, ele voltará. E as pessoas estão distraídas, as pessoas não dão conta disso. E a verdade é que pouco tem se pregado acerca da volta de Jesus. Talvez você, meu amigo, talvez você, minha amiga, meu jovem, moça, rapazes, talvez você nem saiba disso. Talvez você não esteja nem a par desse assunto ainda, de que Jesus voltará. Mas hoje, nessa tarde, o nosso propósito é anunciar exatamente isso. Porque pouco tem se anunciado que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Tem se pregado muito por aí acerca de prosperidade, acerca de riqueza, acerca de tantos assuntos por aí afora, que não importa para a sua alma. O que importa para a sua alma é saber que Jesus é o teu Salvador. O que importa para o teu coração é saber que Jesus te ama. O que importa para a sua vida é saber que Jesus veio a este mundo e entregou a sua vida para morrer na cruz do Calvário em favor da nossa vida. Ele morreu para resgatar a nossa vida, a vida dos homens que estão presos pelo poder e a força do pecado. Ele veio libertar os homens, preparar o homem, porque no dia em que ele terminou de fazer a sua obra nessa terra, ele voltou para o céu, mas ele deixou um recado bem vivo e bem forte. Os anjos disseram: do mesmo modo que ele subiu nessas nuvens, ele voltará outra vez. Ele voltará para mim, ele voltará para você, ele voltará para a igreja. E talvez você não esteja ainda ciente desse assunto. Mas essa tarde, o Evangelho te convida você a se preparar para te encontrares com Jesus. Porque a Bíblia diz que ele voltará em nuvem com grande poder e glória com seus anjos. E a trombeta tocará e ele chamará o nome. Mas só chamará o nome daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Ele só chamará o nome daquelas pessoas que no dia de hoje, assim como você que está ouvindo o Evangelho, também ouviu um dia antes, no tempo passado, e decidiram entregar suas vidas para Jesus. E todas aquelas pessoas que entregam suas vidas para Jesus, elas têm o seu nome escrito no livro da vida, para que quando chegar nesse grande dia e o Senhor voltar outra vez para buscar a sua igreja, o seu nome esteja escrito no livro da vida e possa ser chamado.
Só será chamado para a eternidade com Deus aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Senhor, amplamente O Evangelho anuncia isso. O nosso propósito hoje, nessa tarde, é dizer para vocês que Jesus voltará outra vez. E a Bíblia diz que todos aqueles que pregaram na cruz o verão. A Bíblia diz que todos os que o rejeitam o verão. E quando Jesus voltar, e o seu nome não estiver escrito no livro da vida, e você não for chamado, a Bíblia diz que haverá grande desespero na terra, haverá grande clamor, e os homens correrão de um lado para outro, mas será tarde demais, porque naquele dia terá terminado o dia da salvação. Por isso a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação, no dia que vocês ouvirem a voz do Espírito, no dia que vocês escutarem o Evangelho, não endureçam o coração de vocês para a voz do Evangelho, não endureçam o coração de vocês para o chamado da salvação, porque o dia da salvação estará terminando, e quando terminar, não haverá mais salvação, não haverá mais quem pregue a palavra de Deus, porque quem prega a palavra de Deus hoje, esta igreja que hoje está anunciando o Evangelho, ela será levada para o céu, ela será arrebatada, e não ficará mais ninguém para pregar a palavra de Deus. A Bíblia ficará, mas o Espírito de poder da palavra que liberta o homem não estará mais na palavra. Ele subirá para a igreja, e as pessoas abrirão a Bíblia, e irão ler a Bíblia, mas não entenderão nada, e vão ficar sem entender o que estão lendo. A Bíblia fala de um certo homem, de um oficial importante, de uma rainha da Etiópia. Ele foi até Jerusalém para o culto, e quando ele voltava, ele entrou no carro e começou a ler a palavra de Deus, mas ele não entendia nada do que ele estava lendo. Mas nesse meio tempo, o Espírito do Senhor, com o seu grande poder, trasladou um dos servos do Senhor até aquele lugar, o evangelista Filipe. E ele ficou próximo àquele carro ali, e aquele homem lendo a palavra de Deus não entendia nada. Aí o evangelista Filipe perguntou a ele: você está entendendo o que você está lendo nesse livro aí? E ele falou o seguinte: não, eu não estou entendendo nada, eu estou lendo, mas não estou entendendo. Então aquele oficial convidou Filipe para subir na sua carruagem, para explicar a ele o que ele estava lendo. Então Filipe subiu naquela carruagem e começou a ensinar aquele homem as letras que ele estava lendo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que também naquele grande dia, quando a igreja for arrebatada, quando Jesus vier para buscar o seu povo e não tiver mais na terra quem lê a Bíblia para você, quem pregue o Evangelho, quem explique a Bíblia, então você vai abrir a Bíblia Sagrada, mas não vai entender o que está lendo, porque a Bíblia diz que o Espírito terá subido junto com a igreja. Por isso, hoje ainda é tempo de você inclinar o teu coração, voltar a sua vida para Jesus o Salvador, prestar atenção no Evangelho que salva, que liberta, que cura, que transforma o homem, que cuida do homem nesta vida e prepara ele para quando Jesus voltar. Se você, no dia de hoje, aceita Jesus como Salvador da sua vida, da sua alma, quando Jesus voltar para buscar o seu povo, você estará sendo preparado por essa palavra para esse encontro. Você se encontrará com o seu Salvador de uma maneira plena, de uma maneira perfeita. Porque você será um dos tais, você será um dos salvos. Por isso,
para Jesus é hoje. O dia de crer no Evangelho é hoje, não é amanhã não, porque a Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence. O dia de hoje é um dia que estamos vivendo nele, mas amanhã nós podemos não estar nesse dia. O dia de amanhã pode nascer para outras pessoas, mas talvez nós não despertemos para o dia de amanhã. Por isso, hoje é o meu dia, hoje é o nosso dia. Deixe que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Deixe que essa palavra penetre no seu coração. Para quando Jesus voltar, você está preparado, lavado, purificado, e a sua vida é transformada, e você tenha sido feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque é isso que o Evangelho faz. Ele torna o velho homem numa nova criatura, numa nova mulher, num homem novo, com vida nova, comportamento novo, condutas novas. O homem que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que defraudava não defrauda mais. Aquele que zombava dos cristãos, não zombarão mais. Este é o Evangelho que liberta o homem e prepara o homem para viver uma vida honesta diante de Deus. E transforma o homem num verdadeiro cristão, com uma vida que agrada a Deus. Paulo, escrevendo a Romana, ele disse o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela palavra. Louvado seja o nome de Jesus. O Evangelho, meu amigo, é coisa séria. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho é uma coisa muito mais séria do que você possa imaginar. Porque ele traz até nós a mensagem de Deus a nossos corações. A Bíblia Sagrada diz que Deus não sente prazer na morte de nenhum ímpio. Ele não quer que homem nem mulher nenhuma venha se perder. E esse Evangelho vem exatamente para fazer isso com a sua vida e com a nossa vida. Não nos deixar perder pelo conhecimento dele. Não nos deixar perder pela aceitação dele. Então a proposta dessa tarde do Evangelho é essa. Se você quer ter um bom encontro com o teu Salvador, ou melhor, se você quer ter um bom encontro com Jesus, então faça dele o seu Salvador no dia de hoje. Faça de Jesus uma pessoa muito mais do que essa que você conhece apenas por ouvir falar o nome dele. Faça de Jesus o seu amigo da sua vida. Faça de Jesus o seu verdadeiro amigo. Faça de Jesus o seu Salvador. Faça de Jesus aquele que terá o teu nome escrito em um livro, e quando esse livro se abrir, ele terá prazer em chamar o teu nome. Agora, que grande tristeza será para milhares de pessoas que não tiveram seu nome escrito naquele livro da vida. Quando Jesus voltar e que o anjo tocar a trombeta e o seu nome não for chamado, que desespero será? Você vai estar na expectativa de que os anjos também toquem na trombeta o seu nome, te chamando para se encontrar com o teu Salvador. Mas isso não será possível, porque você não fez de Jesus o teu Salvador no dia de hoje. Abandone o pecado, abandone esse mundo de horror, abandone esse mundo de engano e entregue a tua vida, o teu caminho para Jesus. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo é Satanás. Ele reina nesse mundo, ele manda nesse mundo. E ele influencia muitos homens e mulheres, jovens, moças e rapazes, a se desencaminharem. Há vários vícios deste mundo, as festas deste mundo, essas coisas todas são apenas entretenimento, é para entreter vocês, é para entreter os nossos e
O diabo é o grande enganador. E ele mente todo dia no coração dos homens. Ele não quer que você creia no Evangelho. Ele não quer que você creia e acredite que Jesus voltará. Isso é coisa de crente. Esses crentes que não têm o que falar, ficam falando que Jesus voltará. Mas, meu amigo, nós estamos falando não que nós temos, estamos repetindo aqui as palavras que os anjos falaram para o discípulo de Jesus. Porque os discípulos são testemunhas daquilo que eles viram. Eles viram Jesus subir em nuvem. Eles estavam conversando com Jesus quando de repente uma nuvem desceu do céu e levou Jesus tudo para cima. Eles ficaram perplexos vendo aquilo. E quem escreveu essas palavras foram essas testemunhas, foram os discípulos que andaram com Jesus, que viram o que Jesus fazia, que ouviram os seus ensinamentos e que andaram com Ele. Mas existe uma pessoa nesse mundo cruel que vive enganando os homens, enganando as mulheres, dizendo deixa para amanhã, não tem pressa não. Não precisa aceitar Jesus Cristo hoje não. Amanhã você pode aceitar Jesus Cristo, não precisa ser hoje não. Amanhã é outro dia. Mas eu já disse e eu torno a repetir: o dia de amanhã não nos pertence. Não deixe para amanhã, mas faça hoje o dia em que você convidará Jesus para ser o teu Salvador. Para que quando Ele voltar nas nuvens, você possa subir com Ele, você possa se encontrar com Ele e morar numa eternidade com Deus. Não fique fora da eternidade com Deus, porque quem não entrar na eternidade com Deus ficará sem Deus em uma outra eternidade, uma eternidade de tormento, uma eternidade de horror, uma eternidade de dor, uma eternidade que é uma eternidade que não acaba nunca, porque a eternidade é a eternidade. Mas hoje é dia de você mudar o teu caminho. Escolha uma eternidade para a tua vida. Escolha o que é de melhor para a tua vida. O que é de melhor para a tua vida no dia de hoje é Jesus Cristo, é o seu Evangelho. Não despreze o Evangelho. Não despreze o Evangelho. Não deixe Jesus fora da sua vida. Não deixe a sua vida fora da salvação que Ele oferece gratuitamente. Louvado seja o nome de Jesus. Convida Jesus para ser o seu Salvador no dia de hoje. Porque os dias estão chegando, estão se aproximando. Bem-aventurado é aquele que crê. Feliz é aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, moços, rapazes e moças que ouve a palavra do Evangelho e dão crédito nela, porque os dias estão se finando. Feliz é essas pessoas que deixam o Evangelho penetrar em seu coração. Feliz serão essas pessoas, porque os dias estão terminando e Jesus voltará para arrebatar e buscar a sua igreja. Jesus voltará em breve e as pessoas não estão acreditando nisso. As pessoas não estão dando crédito na palavra do Evangelho, não querem crer que Jesus voltará outra vez, mas Jesus voltará outra vez e buscará a sua igreja. O que acontece no dia de hoje é o mesmo que aconteceu no dia de Noé, quando Noé pregava, Noé anunciava, Noé construía uma arca para a salvação, mas ninguém queria acreditar nas mensagens de Noé, até que um dia veio um dilúvio e a água, e sobre as águas pereceu toda aquela gente que zombava de Noé. No dia de hoje, a igreja está pregando que Jesus voltará, que o fim se aproxima, o fim de todas as coisas se aproxima. Isso é bíblico, isso é Evangelho.
O fim de todas as coisas se aproximam. Jesus voltará. E onde você tem colocado a sua vida? Você tem vivido por você mesmo, feito as coisas que você mesmo quer fazer, não dá ouvido à palavra de Deus, mas a Bíblia diz que os homens tornaram-se surdos para a voz de Deus. Tornaram-se surdos e não quiseram atender o chamado do Evangelho. Triste será para o homem naquele dia, porque Jesus só voltará mais uma vez. Ele não voltará mais. Ele voltou a primeira vez para fazer a vontade de Deus. Ele veio a primeira vez para fazer uma grande obra. E a obra que ele fez, ele consumou na cruz do Calvário, morrendo ali por mim e por você. A obra que Jesus fez, a Bíblia diz que Deus se agradou da obra que ele fez. A obra que ele fez por mim e por você, para resgatar a nossa vida, para colocar a nossa vida diante de Deus, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. E depois de ele ter feito essa obra, ele foi morto. Mas 3 dias depois Jesus ressuscitou. E o texto que nós lemos aqui é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou e a Bíblia diz que ele estava junto com o seu discípulo quando ele foi elevado ao céu em uma nuvem de glória. Meu amigo e minha amiga, abra o teu coração para a voz do Evangelho. Escute essas palavras e grava elas no seu coração. Jesus voltará. Não deixe para se ligar nesta palavra amanhã nem depois não, porque pode ser tarde demais. Porque depois que Jesus voltar e buscar a sua igreja, não haverá mais salvação. A salvação é hoje. A salvação é por enquanto. A salvação é enquanto tiver quem crê ela. Porque depois que ele for voltar para arrebatar o seu povo, o povo de Deus não vai estar mais aqui para pregar o Evangelho para você. Entenda isso. Os crentes não vão estar mais aqui para anunciar que Jesus voltará, porque já voltou. Os crentes não vão estar mais aqui para dizer que Jesus salva, cura, batiza e liberta, porque isso já foi feito. Hoje é dia de você atender a voz do chamado de Deus. Deixar de lado o seu amor pelo mundo. Ouve a voz de Jesus nessa tarde. Estamos prestes a entrar numa grande festividade do mundo aí. Milhares de pessoas vão entrar por esses caminhos dessa festa aí. Mas essa é uma festa profana. É uma festa em que o diabo está no meio dela. Ele é o dono dessa festa que vai começar aí, dentro de poucos dias. Então eu digo para você nessa tarde, deixa Jesus comandar a sua vida. Deixa Jesus ser Senhor da sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E nesse instante aqui, eu finalizo as minhas palavras e agradeço a Deus porque nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Eu e a minha esposa Selma, que está ali, cooperando com esse trabalho. Estamos aqui porque Deus nos concedeu esse privilégio de trazer essa mensagem para você. Uma mensagem de advertência. Jesus voltará. Não brinque com o Evangelho. Não deixe de lado. Mas aceite a Jesus como teu Salvador. Então eu finalizo agradecendo a todos vocês que se dispuseram a ouvir a nossa palavra nessa tarde, se dispuseram a ouvir o Evangelho nessa tarde. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, a sua casa,
E que Deus possa dar a todos vocês, se vocês não aceitarem essa oportunidade hoje, que você possa ter uma outra oportunidade na sua vida. Que Deus possa lhe dar uma nova oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. Que você possa ter uma nova oportunidade de ser convidado a seguir a Jesus. Mas se tiver alguém aqui por perto que queira aceitar Jesus como seu Salvador, pode vir até aqui, que nós vamos orar por você. Vamos entregar a tua vida a Jesus. Na verdade, é você que estará entregando a sua vida para Ele. Nós estaremos apenas orando por você. Se você deseja entregar o seu caminho e a sua vida para Jesus, pode vir até aqui à frente e nós oraremos por você para que Deus possa abençoá-lo. E aqui então eu finalizo essa palavra em nome de Jesus. Amém. Nossa esperança é tua vida.